Bom dia. Bom dia. Para começar, o seu nome e aonde você está agora? Meu nome é Laís Nadai Tavares e eu estou em Maringá, no Paraná, Brasil, né? Ok. E aí a primeira pergunta é: quem é você enquanto pessoa? Enquanto ser humano, paixões, qualidades, interesses, o que você quiser. Já dava a entrevista inteira, né? Essas perguntinhas danadas, né? Bom, meu nome é Laís Nadai Tavares, né? Sou psicóloga, gestalt terapeuta, né? Mas enquanto pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa muito sensível, tenho Hum, inclusive olhado bastante para essa sensibilidade, né, no meu processo terapêutico, que paradoxalmente, por muito tempo, eu acho que eu precisei dessensibilizar de tão sensível. uhum, Aí a gente vai aprendendo com a vida como é que se ressensibiliza, e eu tenho me sentido, só fechar aqui, cada vez mais conectada com esse lado mais sensível, que se afeta, que se impacta. Então, eu acho que isso é uma característica forte. Sou uma pessoa bem-humorada, adoro uma piada, sou hum, daquelas que arruma confusão pela piada, mas não perde a piada. Acho que o bom humor é um recurso maravilhoso, tanto para a vida, quanto para o processo terapêutico, quanto para a educação, que também faz muita parte de mim, né, de quem eu sou. Sou professora também, né? E sou esposa, sou mãe de dois cachorrinhos, o Fritz e o Sartre, dois pugzinhos. Sou, sou uma pessoa que gosta muito de estudar, sou apaixonada pela psicologia e pelas coisas que a psicologia pode fazer, né? Sou uma pessoa um pouquinho difícil no começo. Aqui a gente está numa entrevista, né, Maria Clara? Estamos se conhecendo agora, você já chega com essa pergunta, né? Mas no meu dia a dia eu acabo sendo um pouco mais fechada, gosto de uhum, observar os ambientes, os lugares. E aí eu vou me abrindo, me soltando, né? Até por uma proteção dessa sensibilidade. E aí quem entra, fica. Sou uma pessoa uhum, de amigos verdadeiros e gosto muito das relações profundas que de alguma forma eu vou construindo na vida. uhum, Eita, acho que é isso. uhum. E com relação aos seus valores, o que que você identifica como sendo seus valores mais centrais? E como você sustenta esses valores, né? Como você faz uso, carrega esses valores na sua vida? Sobre os valores, eu acho que o principal tem a ver com respeito. E Hum, aí, um grande equilíbrio, né, nesse processo do respeito próprio, né, do meu autorrespeito e do respeito com o outro, né? Acho que fronteira de contato é o máximo, né? É um conceito que eu gosto muito, uhum, porque de alguma forma eu acho que o respeito ele acaba morando ali. Acho que a gente consegue se conectar de maneira tão mais profunda com as pessoas, é, e com tanto cuidado. Eu acho que principalmente na nossa profissão, né? É muito uhum, difícil pensar uma psicologia sem pensar em respeito ao outro, né? uhum, Respeito a si mesmo. E, e eu acho que dentro da docência isso entra muito forte também, né? Esse uhum, respeito pelo professor e ao mesmo tempo esse respeito pelo aluno. Então eu acho que o respeito ele define. E aí muito nessa dança do equilíbrio, do conforme, como é que eu consigo colocar os meus limites que de uma maneira que não invada o outro, que não machuque o outro, que não agrida o outro, né? Mas como é que eu também sustento esses limites para que também não seja desrespeitado de alguma maneira. E acho que as relações são muito diferentes quando esse cuidado com o limite existe e que talvez a gente possa levar aí para fora do setting terapêutico
esse cuidado com o respeito que a gente acaba tendo dentro do setting e que é tão potente, né? Eu acho que esse é um principal valor que eu levo para minha vida. Eu Uhum, sempre estou atenta se eu não estou invadindo, se eu não estou agredindo, e também atenta ao que o outro está colocando, o quanto isso me agrega, o quanto isso faz parte, eu posso assimilar, né? Ou o quanto isso está além dos meus limites, e aí a necessidade de fortalecimento desses limites, né? Então, acho que uhum. respeito é o principal. É sempre bom quando a gente vê, né, o respeito ao outro e a mim, o nosso autocuidado como parte dos Isso, nossos isso, valores. isso, porque senão Uhum, também vira um uhum, desrespeito consigo uhum. mesmo, né? É, e você consegue pensar numa situação, ou um evento, um conjunto de eventos que tenha te impactado de uma forma significativa? E como, né? Como que essa situação te impactou? Nossa, tem milhares, né? Se a gente fizer uma linha do tempo aqui né? Acho que tem várias situações que me impactaram positivamente, né? Eu acho que meu relacionamento afetivo é uma coisa que me impacta muito positivamente desde o início, né, até Uhum, agora, embora muitas batalhas aí para para manutenção desse relacionamento, né? Já fazem 16 anos que eu uhum, tenho um relacionamento, né? 7 anos de casado, mais ou menos, né? 9 de namoro. Deixa eu ver, isso me impacta muito positivamente, porque meu marido é um grande suporte para mim, né? Ele me sustenta muito, né? Tudo isso que eu falo sobre respeito, ele apresenta com muita força, né? Eu atendo muitos casos de relacionamento abusivos, daí a gente vai vendo o quanto isso mata a autoestima da mulher, né? E aí poder viver uma relação de respeito, né? Onde há um valor à mulher, né? Não tem esse olhar de que a mulher precisa ser uma dona de casa, de que a mulher precisa, né? É, estar num papel, né, machista. Então, isso eu acho que é muito importante até para o meu desenvolvimento profissional. Então, tenho que uhum, falar desta pessoa maravilhosa que é o meu marido. Se você assistir, um beijo. Deixa eu ver. Depois tem o encontro com a Gestalt, que eu acho que foi um uhum, chacoalhão, né? Daí entra a Ellen na minha vida, né? Que eu conheci a Gestalt pela Ellen. Ela foi minha professora. E aí eu até conto um pouco dessa história, de quanto eu, né, fui uma pessoa muito racional, olha, hoje me definindo como uma pessoa sensível, né? uhum, Fui uma pessoa extremamente racional, até por defesa dessa sensibilidade toda, então uhum, a razão fez parte de mim por muitos anos. E aí, quando eu encontro a Gestalt, é um chacoalhão, vira de pernas pro uhum, ar, o que que você tá sentindo? Sei lá o que que eu tô sentindo, eu vou lá saber. E aí vai olhar para os sentimentos, vai conectar com os sentimentos, aquela teoria que fazia muito sentido, mas esse negócio de sensação, de emoção, de fenomenologia, deixa o fenômeno surgir, sei não, deixa para lá. E aí vai para terapia, elabora uma série de coisas e se entrega para essa maluquinha da Gestalt que te põe de ponta cabeça, né? Então eu acho que esse encontro com a Gestalt, as aulas da Ellen, essa teoria, essa filosofia, né, holística, que não fica presa somente ao racional, fez com que eu entrasse em contato com aquele lado sensível que estava ali bem apagadinho e que faz tão parte de quem eu sou, né? E aí foi um resgate, a partir de muito estudo de Gestalt terapia, muita terapia gestáltica, muitos workshops, né, muitos cursos, esse resgate da sensação, esse resgate da sensibilidade, uhum, para eu me sentir hoje, né, nessa entrevista, você perguntar quem sou eu e eu responder, uma pessoa muito sensível, né? uhum, Eu acho que o encontro com a Gestalt é um grande marco, né? E depois o Instagram, né? Que a Ellie talvez tenha comentado lá na entrevista dela, que a gente não imaginava, né? Que nós teríamos esse alcance, Facebook, Instagram e YouTube também, né?
que a gente começou fazendo alguns vídeos com esse objetivo de levar a Gestalt terapia para quem não tinha acesso, né? Exatamente por ter sido impactada dessa maneira, né? De ter virado de ponta cabeça com a Gestalt terapia, e a gente sempre se doía, né? Como que pode algumas universidades não terem Gestalt terapia? Como pode tantas pessoas não conhecerem a Gestalt terapia, nem falar não gosto, não quero que seja, né? Mas pelo menos conhecerem. E é aí que a gente começa, né, com os vídeos no canal, depois com o Instagram, e aí esse crescimento enorme, principalmente, né, na época de pandemia, que aí reviramos novamente mais uma Uhum, vez, precisamos nos reinventar, e aí o alcance que isso teve e as mensagens que a gente recebe até hoje, com muita alegria, de pessoas que não conheciam a Gestalt terapia, muitas vezes passam a conhecer, a buscar, a estudar mais a partir das redes sociais. Acho que esse também é um marco bem significativo. uhum. É, era uma pergunta sobre uma pessoa mais marcante. Você já falou do seu marido, da Ellen. Se você pode explorar um pouco mais uma pessoa marcante na sua vida e como ela transformou a sua vida, como essa pessoa teve um grande impacto. Eu acho que nesse momento da minha vida eu marcaria essas duas pessoas. Tenho muitas amigas também que estão comigo desde a Uhum, graduação, né, que fazem parte da minha história. Alunos que foram virando amigos também, né, como eu falei, uhum, né, tenho minhas amizades profundas aí. Mas eu acho que essas duas pessoas são né, meus alicerces, meu porto seguro nesse uhum, momento, né, meu marido e a Ellen, né? Ellen como minha parceira nesse momento, e minha nossa, Maria Clara, eu ficava no quinto ano, sentadinho, olhando aquela criatura daqueles cabelinhos enroladinhos, eu falava, gente, se um dia essa mulher me indicar para alguém, já é o auge do sucesso na vida, né? Porque tem a idealização do seu orientador, né? E a Ellen, com toda a experiência e conhecimento que ela tem, nossa, minhas amigas, a gente se cutucava, falava, gente, será que um dia meu cartãozinho, naquela época era cartãozinho, ela vai entregar meu cartãozinho para alguém? E aí, então, hoje, né, me ver tão respeitada ao respeito de novo, né, por uhum, ela, tão acolhida, né? Ter visto o meu trabalho sendo valorizado, assim, né? E o meu ser também, né? Do meu jeitinho. E isso é uma das coisas que faz dar muito certo, né? Ela é do jeito dela, eu sou do meu jeito, a gente é muito diferente, é até engraçado se ver, né? Eu sou toda romantiquinha, né? Meus colarzinhos, e ela, colarzão, um brincão, tudo bom, é muito engraçado, né? E os ritmos também, então a gente se respeita muito, né? Hoje eu não tô muito legal, então não tô muito legal, beleza, se eu não tô muito legal, só não tá muito legal. A gente sempre tem esse respeito muito grande, né? E aí, com meu marido é a mesma coisa. Eu acho que tem um valor muito grande. Eu acho que isso é uma coisa que eu valorizo muito e que me faz muito bem. É quando eu sinto que o outro consegue me aceitar como eu sou, sabe? Então, uhum, eu venho de uma história de muita violência psicológica, de não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Então, quando eu me encontro numa relação onde as pessoas permitem que eu possa ser assim, do jeito que eu sou e seja como for, e sem colocar tantos limites e regras e como deveria, né? Eu acho que isso me faz muito bem, né? E essas duas pessoas fazem muito bem isso, né? Meu marido e a Ela. uhum. Com relação ao seu gênero, como é que você vivencia, ou experiencia, ou experimenta o seu gênero? Perfeito. Me identifico como gênero feminino, né? Uhum, Em partes, talvez, né? Porque não por uma questão de identidade, mas pela questão social mesmo, né? Acho que eu abordei isso um uhum, pouco, falei sobre o meu marido, e eu venho de uma geração de mulheres muito, principalmente pelo lado da minha mãe, né? Mulheres muito castradas, digamos assim, né? Com muitos uhum, deverias. Pelo uhum, lado do meu pai, não necessariamente, ainda bem, né?
Então, as minhas tias, por parte do meu pai, estudaram, fizeram faculdade, e tudo mais. Por parte da minha mãe, não, né? Então, duas foram dona de casa, esposa. A minha mãe e uma outra tia conseguiram fazer magistério, trabalhar, então já foi uma diferenciação ali dentro do campo familiar, né? Então, essa coisa de você ser profissional, mulher, ainda é uma coisa que pega, né, dentro da minha questão de transgeracionalidade, né? Então, tem Uhum, muito essa visão da mulher dona de casa, da mulher que limpa, da mulher que provê, e eu sou, embora muito sensível, em alguns momentos nada delicada, né? Porque uma coisa não diminui a outra, né? Às vezes eu pego meu cachorro, eu bato a cabeça dele na cadeira, sei lá, em qualquer canto, porque eu sou muito desastrada, né? Isso eu tenho em comum com a Ellen. Então eu não tenho aquela coisa maternagem, não tenho aquela, ai, que delícia, eu vou lavar uma louça e sei lá o quê. Né? Não sei se alguém tem, né, Maria Clara? Mas não sei, lavar a louça especificamente, eu não sei, mas eu entendo o gosto pelo doméstico, pelo cuidar da casa, pelo, né? Entendi. isso, Uhum, e esse destaque profissional, de alguma forma, acaba mexendo ali nos alicerces. Então, quando você me fala dessa questão de gênero, eu sinto, sim, que uhum, existe muitas preconcepções, muitos preconceitos, inclusive na minha experiência transgeracional sobre o que é ser mulher, e de uhum, alguma maneira, por isso que eu brinquei, né? Não sei se me identifico assim tanto com o feminino, porque se a gente colocar o feminino dentro da maternagem, se a gente colocar esse feminino social, né? Que é uhum, dessa maternagem, dessa delicadeza, que dessa mulher, né, doméstica, né, dentro dessa sociedade patriarcal, então aí não me identifico muito não, né? Me uhum, identifico mais com outro tipo de mulher, né, que pode surgir hoje, né, que tem surgido cada vez mais hoje, que é essa mulher empoderada, essa mulher que tem sua autoestima, essa mulher que se valoriza e que valoriza suas propriedades intelectuais, além das suas propriedades físicas, né? Me identifico muito com essas características, embora sinto muitas vezes a pressão por dar conta de todos esses ambientes, né? Muito de fora, uhum, né? Como eu falei, meu marido é muito tranquilo. Muito de fora isso, né? Muito da família, né? Ou mesmo de pessoas de fora. uhum, Então, eu uhum, acabo vivendo assim esse gênero, né? Com algumas limitações que acabam sendo necessárias de serem rompidas, né? Isso não necessariamente me impediu, eu fico muito feliz, como eu falei, pelas minhas tias já terem ido para a faculdade, né? Pelo lado do meu pai. É, a família da minha mãe já tinha, então, essa abertura, já tinha rompido com essa ideia da mulher trabalhando, então minha mãe era professora, né? Uma mulher professora. E aí eu tenho uma família de professores também, que é uma outra questão, né? Minhas tias professoras, meu pai professor. E aí minhas primas mais velhas foram para a faculdade, né? Foram, né? Então, duas mulheres indo para a faculdade. Eu falei, uhul, vai dar bom para mim, né? Então, quanto que essa cultura familiar acaba afetando, e aí eu penso mesmo que que bom que existia essa abertura e eu pude ir para uma graduação, né? Havia uhum, grandes chances de eu sair de casa por um casamento, como a maioria das mulheres saíam, né, por muito tempo, e aí as grandes chances, né, disso não necessariamente dar certo. Então, uhum, eu fico muito feliz de estar num momento geracional em que havia essa possibilidade dos estudos para as mulheres, né? E aí de eu poder aproveitar disso de alguma maneira e ir me construindo como uma profissional muito realizada com o que eu faço, né? uhum. E com relação à sua idade, como é que você vem experienciando a sua idade hoje, nesse momento da sua vida? Tá gostosinho. Tá gostosinho, gostosinho. É, eu tenho me sentido muito congruente com a minha idade. Isso é bom, porque Hum, por muito tempo eu
sempre me senti um pouco à frente da minha idade, digamos assim, né? Uhum. Fui muito precoce, sempre fui muito precoce, né? Morei cedo, né? Entrei na faculdade com 17 anos, entrei no mestrado com 22, comecei a dar aula com 23, né? Então sempre teve muito, o que que essa menina tá fazendo aqui, né? Tá, mal chegou, já tá querendo sentar na janelinha, né? Então Uhum. tinha muito essa visão nossa, como você é nova e já tá assim, né, fazendo tantas coisas tão produtivas, e eu era mesmo muito precoce, porque precisei ser, né, cada um com seus ajustamentos criativos, né, e aí hoje eu sinto que eu fui desacelerando bastante esse ritmo muito frenético de fazer as coisas enlouquecidamente para ontem, para ontem, para ontem, e então eu me sinto assim com 30 anos, né, inclusive fiz semana passada meus 30 anos, Parabéns. né? 30 anos. Que é um marco, né? Uma idade significativa, digamos assim, e eu me sinto muito. Quando tem zero, sempre marco. Tem Quando tem zero, é um marco. Então, eu me senti muito congruente, me sinto muito feliz com as coisas que eu já conquistei, com os corres que eu já fiz, com os aceleros que eu já fiz. E aí me sinto, sim, muito confortável de desacelerar, de ficar mais tranquila, né? E de ficar mais congruente com essa idade, né? Então, às vezes alguém brinca, nossa, você é tão novinha. Eu falei, não, eu era novinha quando eu comecei lá o canal, aí eu era bem novinha mesmo. Agora eu já não tô assim tão novinha, tô nova, mas tô tão novinha, né? Então as coisas assim, estão mais tranquilas, mais congruentes. Eu tô muito feliz, tô muito feliz. Uhum. Sinto que tenho muita coisa para fazer ainda, muita coisa para produzir, muita coisa para oferecer. Mas também sinto que é o momento de eu me conectar bastante comigo, né? Já que esses anos todos até agora foram muitos anos de produzir, produzir. Aí, às vezes eu vou sentindo a vontade de me recolher, né? Arear a terra, cuidar da terra, para depois plantar, para depois colher de novo, né? Mas me sinto muito bem com a minha idade, muito feliz. É, e com relação a privilégio e poder? Você, na sua vivência, como é que você vive ou como é que você pensa também, né? Privilégio e poder na sua vida? Eu vivo vários privilégios, né? Branca burguesa já vive, já vive privilégios, né? É, eu estudei em escola pública a vida inteira, então sinto muitas marcas a respeito disso, né? E aí, de alguma forma, entendo todas as pessoas que precisam estudar em escola pública uma vida inteira, né? Mas depois da escola pública, eu pude entrar numa graduação particular, né? Então, aí eu já tive um grande privilégio, né? Então, meus pais conseguiam arcar com a minha graduação, eu não precisei ficar esperando anos fazendo vestibular, com aquele ensino precário que eu tive lá no ensino médio e no ensino fundamental. Então, fiz, né, vestibular para uma universidade pública, não passei, meus pais conseguiram arcar com essa faculdade. Então, ali eu já tive um enorme privilégio, enorme privilégio. Não precisei trabalhar durante a minha graduação, então meu trabalho era estudar. E aí eu estudei muito, 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 que é esse corre todo, né, que eu falo para você que vim fazendo. Então, eu tive esse privilégio que muitas pessoas não têm, né? Pessoas não têm condições de entrar numa graduação, de pagar uma graduação particular, muitas vezes, precisam fazer um FIES, né? Ou precisam tentar vários anos fazendo cursinho, ou precisam trabalhar para pagar suas graduações, e aí ficam extremamente cansados, não vão ter a mesma disponibilidade para poder estudar. Então, ali eu acho que a gente já vê, principalmente nesse momento da graduação, assim, um privilégio muito grande, né? Uhum. E aí os outros privilégios que são estruturais, né? Que é você entrar em qualquer lugar e não ser olhada torta, você poder fazer qualquer coisa sem ser julgada necessariamente, né? Então, isso tá desde quando a gente nasce com essa cor da pele, todos os privilégios já estão aí, né? Uhum. É, e aí a gente entra para Gestalt. Como é que Vamos você lá. encontrou a Gestalt?
Como é que foi esse primeiro encontro, assim, Esse primeiro match contato? que a Gestalt me encontrou, né? A gente costuma falar. Uhum. Olha, o primeiro encontro, olha só, eu entrei na graduação, primeiro ano da faculdade, nós não temos nada de Gestalt, tem psicologia da Gestalt lá em processos psicológicos básicos, que, né, bem introdutório. Nós não temos nada de Gestalt. Minha professora de processos psicológicos básicos saiu de licença maternidade, entra um ser humano que naquela época tinha cabelo liso, que é a Ellen, para substituir a professora, né? Ok, vamos lá, né? Já tinha se acostumado com essa professora, agora sai, entra outra, Uhum. a gente que lute. Estamos lá nos adaptando, entra a Ellen, e no primeiro dia, tá no, sei lá, nos 6 meses de aula, mais ou menos, ela entra, no primeiro dia da aula dela, ela já me dá um experimento gestáltico e faz a sala inteira gastar um saco de lenço, chorando enlouquecidamente, e a gente ali muito cru, com muitas questões teóricas, muitas abstrações durante as aulas e pouca experiência prática, né? Poucas Uhum. atividades mais vivenciais. Daí chega ela e já arrebata todo mundo, e o que é isso que aconteceu aqui agora? Eu não entendi nada, não sei de onde veio, não sei para onde foi, mas entrei em contato com várias coisas. Ela tinha feito um experimento com a gente e aquilo já marcou de alguma maneira esse negócio aí, a Gestalt terapia. Daí ela se apresenta, né, como psicóloga, Gestalt terapeuta, e pum, existe esse negócio de Gestalt terapia, né? A gente entra na graduação, não sabe nem que existe abordagem, né? Aí vai sabendo, aí tá, mas uma coisa é você ter aula com um professor de Gestalt terapia. Outra coisa é você saber que existe uma abordagem, né? Agora eu sei com propriedade que existe uma abordagem. Nesse mesmo ano, a Ellen estava abrindo uma turma de formação, e aí ela trouxe uma professora para abrir essa turma, e aí ela fazia uma palestra aberta na sexta-noite, e no sábado eles iam para aula de formação. Aí eu falei, eu é que não vou perder essa palestra, eu vou mesmo, né? Doce do meu jeito, né? Só tinha um passe de ônibus, não sei o que eu vou fazer depois para ir embora, pega carona com alguém, aquele rolo, né, de universitário apertado. Mas eu vou. Lilian Frazão, não sabia nem quem era Uhum. na vida. Tive essa vantagem maravilhosa, né, de poder assistir. Acho que isso também tem a ver com uma grande qualidade da universidade onde eu estudei, um grande privilégio, que é ter Gestalt terapia na grade, né? De ter a Ellen aqui em Maringá, eu acho que Gestalt terapeutas de Maringá são muito privilegiados, porque acabam tendo muito contato, né, com os estudos que a Ellen traz e com os professores que a Ellen traz. Ela é muito generosa de trazer profissionais como esses para Maringá, né? E aí eu tive essa chance maravilhosa, tem fotinha minha lá no computador da Ellen lá, né? Primeira, né, aula da Lília no meu primeiro ano de graduação. Eu me lembro assim do caso que ela apresentava, ela estava fazendo um estudo de caso na palestra, falando dos ajustamentos criativos. E eu me lembro exatamente do caso, me lembro dela falando. Falei, gente, isso aí é interessante, né? Então, esse foi o meu primeiro contato. Aí, segundo ano, não tem nada, muita psicanálise, muito behaviorismo, e aí a gente não sabe para onde vai, e a Gestalt lá no terceiro ano somente. Aí você fica, gosto mais disso, gosto mais daquilo. E aí no terceiro ano ela vem de novo com tudo, e aí começa a grande luta entre o meu cognitivo e a Gestalt terapia, né? Então a Gestalt trazendo esse convite para a emoção, trazendo esse convite para a vivência, trazendo esse convite para a fenomenologia, com propostas mais abertas, menos estruturadas, e eu lá desesperada, como é que eu faço com esse negócio que eu estou achando muito legal, mas não tem aquele controle que a minha razão pedia, né? E aí eu entro numa crise terceiro ano, TCC Gestalt, TCC Gestalt, e aí no quarto ano, aí no terceiro ano eu procuro uma terapeuta Gestalt, e daí hoje, olhando para trás, eu sei que eu já era Gestalt terapeuta, mas estava lutando de besta, né? Porque procurei uma Essa, terapeuta Gestalt, né? você fez essa luta entre a TCC e a Gestalt? Você tinha essas duas inclinações?
Quem trouxe essa mesma inclinação foi a Karina. A Karina também teve também ficou Entre no iniciozinho da graduação, TCC, TCC, Gustavo. E a TCC, né, trazia uma ideia de uma segurança muito grande, né? Faço planejamento da sessão, faço uma organização, atuo assim, atuo assado. E aí a Gestalt vem com fenomenologia e o fenômeno aparece. Mas se esse fenômeno não aparecer, como é que eu vou fazer, né? O que que faço eu ali sem fenômeno? E aí, então, ficava com muita angústia, mas aí fui procurar um terapeuta da Gestalt. Então, assim, já Uhum, tinha escolhido, mas estava relutante, né? E aí, em terapia, não tem jeito, né? Eu começo a acessar esse meu lado mais sensível também, que estava ali apagadinho. Então, eu acho que a Gestalt foi um grande resgate de mim mesmo, né? Eu acho que a TCC seria uma abordagem para eu manter a neurose. E a Gestalt foi uma libertação da neurose, né? uhum, E acho que isso é importante dizer também, porque às vezes a pessoa, eu sou tão racional, eu sou tão lógica, eu sou tão. Então, como que eu vou para Gestalt terapia? Então, talvez é interessante pensar, né? Mas será que ser assim, tão racional, tão lógica, tão, né, metódica, é algo que tem muito a ver com a sua essência, com quem você é, ou isso é um recurso neurótico que você desenvolveu para, né, para viver? Porque daí, se é um recurso neurótico, a Gestalt pode te ajudar a ser mais leve, ser mais solto, né, acessar mais a sua sensibilidade. Então, na hora da escolha da abordagem, eu acho que é importante entender isso. Será que eu me uhum, identifico por essência? Será que eu me identifico por engate neurótico? uhum. Para desenvolver uma relação saudável com a abordagem também, né? É, a busca por desenvolver exatamente aquilo que ainda não se tornou tão pleno. Tão Uhum. pleno, exatamente. É, e aí, nesse encontro, assim, ao longo do seu contato com o Gestalt, o que mais te seduziu? Se você pudesse identificar um aspecto ou dois, o que teve na Gestalt que você... é isso aí que eu quero. Tá. Então, paradoxalmente, tem a coisa das emoções, que ao mesmo Uhum, tempo eu falava, não é isso, mas na verdade era. uhum, Tinha um paradoxo aí, uhum, né? Essa conexão com as emoções, esse contato de vivência, de além do racional, de experimentar, né? De ir para a prática, de ir para as emoções, de ir para as sensações, não ficar só no eu penso, eu penso, eu penso. Era um paradoxo, porque isso me assustava muito, ao mesmo tempo me atraía demais, porque era o ladinho que estava bloqueado, né? E muito as filosofias de base, né? Que é a visão de homem da Gestalt terapia, né? uhum, Esse olhar desse homem que se desenvolve o tempo inteiro, que não é predeterminado, né? Desse homem que está em constante transformação, que de alguma forma tem uma responsabilidade de escolha, pode transformar o seu cenário. Então, eu acho que essa visão casava de um jeito muito forte, né? Tanto que daí se distanciava um pouco mais das outras abordagens, inclusive da TCC, né? Que acaba tendo uma visão diferente sobre o sintoma. E tal. uhum. Agora eu queria saber um pouco assim, mais específico sobre o seu trabalho. Como é que você usa a Gestalt terapia? O que você faz? Qual a essência do seu trabalho? Eu sei que você é Nossa, psicóloga, clínica, professora, isso, da Gestalt está em tudo. divulgadora. Uhum, Gestalt tem tudo, né? Inclusive, eu fiz uma pós-graduação há pouco tempo sobre ensino à distância, né? Ensino à uhum, distância. O meu TCC foi sobre o uso dos experimentos, no ensino da Gestalt terapia. uhum, Então, em todo lugar a Gestalt terapia está aí, né? Então, na clínica, o tempo inteiro, é claro que a gente tem o nosso jeito de Gestalt terapeuta de ser, né? Que cada um é único e tudo mais, mas a essência da Gestalt, os experimentos, as vivências, a escuta fenomenológica, a investigação fenomenológica, está dentro da clínica, né? Sou psicóloga clínica, está dentro da docência, seja dentro da universidade, seja, né, fora da universidade, nos cursos. Tá na vida, né? Não tem jeito. A gente vive a vida com esse olhar gestáltico, né? Um olhar existencialista, conectado e consciente, né?
das nossas experiências, né, em constante transformação, aberto para essa transformação. Então, eu sinto que a Gestalt está em tudo, está na leveza do poder ser, né, que eu tanto falei, da importância desse ser, está na divulgação nas redes sociais, nas brincadeiras que eu e a Ellen fazemos com muita leveza, né? É levar a Gestalt, é fazer a Gestalt, mas é também ser a partir da Gestalt, né? Então, como a Gestalt meio que liberta, né? Sei lá, parece uma chavinha mesmo que vira e você entende que você pode ser, né? Você pode ser quem você é, se você é diferente, se vai ser diferente, não tem ninguém igual. E aí se liberta um pouco de tantos introjetos, né? Dos deverias. Então, quando a gente faz uma brincadeira, quando a gente faz um Reels, é a gente fazendo Gestalt e sendo a gente por ter sido libertado pela Gestalt, né? Então, não tem como, tá? Desde o fiozinho do cabelo até a unha do pé. Tem Gestalt em tudo. Santo Uhum. Fritz. Muito obrigado, Fritz, Laura, Grupo 7, por criar essa coisa maravilhosa aí pra gente. Você vem trazendo, né, você acabou de falar que a Gestalt afetou tudo, né, enquanto você como pessoa, e aí eu tenho uma pergunta mais específica, assim, se pudesse dizer como que a Gestalt te afetou enquanto ser humano? Se Nossa, você totalmente. conseguir pensar, eh, To- no como disso mesmo. eu acho que a sensibilidade é a principal questão, né, que vem Uhum, dentro principalmente na abordagem e na terapia, né? A abordagem me convida para esse uhum, lugar, eu reluto, aí vou para terapia, entendo porque reluto, compreendo, acolho e atualizo, né? E aprendo a fazer diferente. Então, o cutucão foi da abordagem, né? E aí a ressignificação vem na terapia também gestáltica, né? O trabalho dentro dessa terapia gestáltica e aí essa nova forma de ser mais sensível mesmo, né? Mas eu brinco, no meu primeiro ano a gente fez um experimento na aula dela, inclusive, e aí era para os alunos falarem uma característica deles, falavam assim, você é muito inteligente, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Eu falava, puta que pariu, eu só sou inteligente, mais nada na minha pessoa. Todas falaram, você é muito inteligente. Falei, tá bom, né? Que legal. E aí, no quinto ano, quando a gente faz o fechamento do estágio, as pessoas falam, aí, você tem uma sensibilidade muito grande, como você consegue perceber o que o cliente está sentindo, fazer essa devolução, né? Perceber a hora certa de fazer o experimento. Eu falei, obrigada! Eu tenho um coração também, né? Eu tenho sensações, eu tenho sentimentos. Então, eu acho que essa grande transformação foi uma reconexão comigo, porque eu acho que eu sempre fui, né, de fato, uma pessoa sensível. Se eu olhar lá para minha infância, né, eu era uma criança muito sensível, eu conversava com todas as pessoas, se eu via alguém quietinha no cantinho, eu ia lá, o que está acontecendo? Por que você não está bem? Vem brincar com a gente. Trazia as crianças para brincar junto, reunia todo mundo, né? Nunca tive separação de quem são essas crianças por cor, por classe, sempre brincava com todo mundo. Morei numa cidade muito pequena, eu acho que isso de alguma forma limitou alguns pensamentos, mas também é um privilégio, porque daí você tem uma segurança tão grande, você pode brincar na rua, você pode conversar com todo mundo te conhece, então eu acho que isso faz com que exista uma facilidade maior de lidar com diversas pessoas. E aí isso foi se perdendo no decorrer da minha história, né? Foi ficando bem cascudinha, e aí foi ficando muito racional, muito pensamento. Então, quando eu encontro a Gestalt, e aí vou para terapia e processo tudo isso, eu acho que essa foi a principal transformação, né? Foi uma libertação para eu ser quem eu sou, saber cuidar de quem eu sou, do jeitinho que eu sou, e não permitir que ninguém queira meter o bedelho em como eu deveria ser, porque eu é que preciso me sentir bem, né? Sendo quem eu sou, claro, com todo respeito com as relações. Eu acho que foi uhum, uma libertação bem significativa. uhum.
É, e aí a próxima pergunta é com relação a uma comunidade da Gestalt, de Gestalt terapeutas. Você se sente pertencendo a uma comunidade gestáltica? Sim, eu acho que a gente está trabalhando cada vez mais nisso, né? Eu acho que os congressos fortalecem muito, os congressos nacionais. Me sinto muito pertencente a essa comunidade, todas as vezes que eu fui, desde quando eu era aluna. Então, assim, ter essas experiências nos congressos me fortalecia, porque eu acho que às vezes a gente acaba se desprendendo dessa comunidade brasileira, talvez eu diria, né? Eu não sinto muito uma coisa mundial. Acho que o projeto de vocês é muito legal nesse sentido, porque é, tá desgarradinho, né? Acho que a gente precisa Já acostumar. fomos para todos os continentes, com exceção da Antártida. Olha aí, estamos em todo Estamos lugar, no mundo né? inteiro. E aí fica até uma fantasia. Como é que será que é a Gestalt em tal lugar? Como é que será que é a Gestalt em tal lugar? Então, assim, ter alguém que apresente a Gestalt, que dê rosto para a Gestalt, que dê cara para a Gestalt, eu acho que é muito legal. Então, se você me perguntar hoje se eu tenho essa sensação de comunidade mundial gestáltica, ainda não. Talvez, né, vou consumir mais o material de vocês para ir me apropriando mais desse lugar, Uhum. porque realmente eu acho que fica uma coisa meio pingada, muito dos livros traduzidos que a gente tem no Brasil. Então, tem um pouquinho de contato com Ion, teve um pouquinho de contato com Francesette, né? Com essas publicações que a gente acaba tendo, mas ainda muito uma pessoa minha, Os outra dois, pessoa. por sinal, foram entrevistados também. Tem entrevista dos dois aí Eu para ver. preciso assistir, inclusive. Então, assim, Uhum, fico com essas referências, mas assim, muito fragmentadas, né? Em outros uhum, países, como o que vocês já estão entrevistando, né? Inclusive desconheço. Então, eu acho que é importante mesmo ter esses movimentos. uhum, Quando eu penso no Brasil, eu acho que a distribuição regional acaba fazendo essa desconexão também. Por isso que eu acho que os congressos fortalecem muito essa união. Porque daí, quando você está no congresso, é todo mundo lá, e aí tá todo mundo junto, e tem toda essa experiência, né? Inclusive, a gente teve o Nacional Online, né? Que foi super legal, inclusive, né? Claro que não substitui o toque físico, mas foi o que foi possível pela pandemia, e a gente fez salas, teve música, teve fechamentos, teve trocas, teve. Então, assim, esses momentos eu acho que fortalecem esse senso de comunidade. A existência da ABG, com certeza, também fazem com que a gente tenha esse senso de pertencimento maior. Né? Esses eventos que a BG está fazendo também, eu acho que acabam fortalecendo bastante esse senso de Gestalt dessa comunidade brasileira. Mundial, eu acho que a gente realmente tem que fortalecer ainda mais. uhum. Agora, eu queria saber sobre um momento muito bom, uma dessas lembranças marcantes, assim, felizes dentro da Gestalt, específicos com a Gestalt. Agora eu me lembrei dos congressos mesmo. Eu acho que o primeiro congresso que eu fui, quando eu conheci o Jorge Ponciano Ribeiro, a primeira vez, aí eu lembro ele entrando assim, né? Gente, como assim, Jorge? Peguei autógrafo, tirei foto, tietei. Eu acho que essa é a minha primeira memória, né? Tinham outros grandes autores lá também, mas acho que o nosso mestre maravilhoso foi um momento muito marcante. Peguei aviãozinho, fui lá no congresso, assisti as palestras, e aí na hora foi fechamento do congresso. Ele entra e dá o show que ele sempre dá, super amoroso, super carinhoso. E aí tem algumas outras memórias com o Jorge também, principalmente pela figura que ele é, né? O Jorge, o autor da Gestalt terapia. E aí me lembro num outro congresso que eu fui, aí já estava formada, mas recém-formada, e aí ele tomando café lá, porque foi no mesmo hotel do congresso, né? Do congresso foi no hotel que a gente ficava.
gente, estou tomando café da manhã com o Jorge Ponciano Ribeiro, como assim? E assim, isso fortalece, são memórias muito fortes e afetivas e que fortalecem esse senso de comunidade e esse senso de horizontalidade que a gente tanto fala em Gestalt terapia, né? Uhum. Então, eu sempre senti muito isso, né? Dele, da Lilian, ai, são tantos nomes, Karina, que daí depois eu fiz a formação, todos eles vieram para cá, né? Então você vê esses grandes autores da Gestalt terapia e conversando com você de uma maneira extremamente horizontalizada, né? Então isso de alguma forma criou assim memórias afetivas e uma conexão ainda mais forte com a Gestalt terapia pela presença desses autores tão incríveis, né? Tão importantes para nossa abordagem e por esse olhar tão horizontalizado que eles tiveram. Então me lembro assim desses dois momentos bem sutis Uhum. assim de congressos, né? Esse primeiro contato com Jorge Ponciano também é um marco de grandes momentos dentro da Gestalt para várias pessoas. Ele Que tem, coisa isso já incrível, apareceu algumas vezes nas minhas que coisa entrevistas. incrível, que coisa incrível. E, Muito bem. e uma memória de um desafio, ou um momento mais difícil dentro da Gestalt terapia? A Gestalt terapia. Olha, são vários. Eu acho pela própria construção profissional mesmo, né? Então teve esse processo interno, eu comigo, Gestalt ou não Gestalt, que foi aí uma luta. Uhum, Depois eu acho que teve a questão da inserção profissional mesmo, né? Então, como é que é ser gestalt terapeuta? Como é que é bancar essa abordagem? Então, a gente vê em pessoas, o que que é gestalt terapia? As pessoas não sabem o que é gestalt terapia, como é que eu vou ser gestalt terapeuta, né? Então, tinha muito uma fantasia disso, e em alguns momentos até acontecia do cliente chegar, deu uma pesquisada lá, gestalt terapia trabalho com aqui agora, né? Mas como é que a gente vai fazer com as minhas questões do passado? Daí algo em mim morria e eu precisava renascer para poder dizer, não, amor, não é bem assim, né? Explica como funciona mais ou menos a Gestalt. Então, ou outras pessoas, né, que vinham buscando outras abordagens, e aí eu falava, não, vamos fazer uma primeira sessão, vamos conversar, eu te explico mais ou menos como funcionam as abordagens, e aí as coisas davam certo. Então, eu acho que a crise foi mais na fantasia do que na concretude. De fato, uhum, o desafio existia, mas quando você explicava sobre a abordagem, como você apresentava sobre a abordagem, e quando você ia se construindo, né, cada vez com uma atuação consistente mesmo, né, é, isso deixou de ser um problema muito rapidamente, né? Então, eu diria ali que os 3 primeiros meses de atuação, existia essa fantasia, ou quando um cliente aparecia com essa demanda, isso dava uma tremidinha aqui dentro, né? Pela insegurança de estar começando. Isso ainda acontece até hoje, mas eu não me lembro de um cliente ter deixado de fazer terapia comigo por conta da minha abordagem. Então, hoje a segurança é muito maior para dizer, não, deixa eu te explicar, tá tudo bem. Então, eu acho que essa é uma questão. E depois eu acho que é a entrada no online mesmo, né? Como é que se faz sim. Gestalt terapia online? Como que se faz Gestalt, né? Não tem como fazer Gestalt terapia online porque a Gestalt é vivencial. E aí, como é que você vai fazer uma coisa que é online, né? E aí, falei, então, mas dá para fazer vivencial no online, né? E não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa, né? São modalidades diferentes, né? Que têm impactos diferentes, tanto em termos de psicoterapia quanto em termos de educação, porque daí, não o suficiente, eu fui surfar nos dois, né? Então, foi quando eu comecei com o canal. Quantas pessoas que não tinham lá um professor fisicamente na sua frente para dar aula e que puderam acessar através do online? É óbvio que se você tem um professor de Gestalt terapia durante um ano, durante 6 meses, durante 2 anos, né? Olha o meu privilégio, tive 2 anos inteiros de Gestalt terapia com a Ellen, que tem toda a experiência, formação, é formadora. Então, isso é um grande privilégio, né?
Mas se você não tem, você pode ter conhecimento, saber que existe, mais ou menos como eu fiz lá no meu primeiro ano, quando tive um primeiro contatinho. Gente, existe essa abordagem. E aí você pode pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, procurar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, né? Então começa com um canal, né? Fazendo alguns vídeos, e aí alguns elogios, algumas críticas que fazem parte da exposição. E aí algum processo online também começa a acontecer por pedido dos clientes. Eu também tinha muita resistência de terapia online, né? E aí alguns clientes precisam viajar, estudantes estão de férias, não querem ficar sem terapia, parará. Algumas sessões começam a acontecer online, cadeiras vazias começam a acontecer online, né? Essas coisas todas aí que a galera experimentou na pandemia, eu experimentei um pouco antes, né? Por convite dos clientes, não fui tão ousadinha assim, não, né? Os clientes falavam, mas Laís, meu irmão faz terapia online, por que que você não faz comigo também? Eu vou ficar as férias inteiras sem terapia, porque você não faz? Para de ser retrógrada. Eu falava, misericórdia, mas como é que vai fazer com essa terapia online, né? E, bom, ensinar a gente ensina, né? Alguns conceitos, alguma. Tanto que os vídeos eram conceituais, não falava sobre prática, não fazia prática, né? E aí começo a ter as primeiras experiências na psicoterapia online e coisas incríveis começam a acontecer ali e não tinha com quem conversar, né? Porque não tá batendo bem essa menina aí querendo fazer gestalterapia online. E aí, com a pandemia, todo mundo se reinventando, né? Todo mundo refazendo, e de fato, né? Eu não acho que a modalidade online, nem para ensino, nem para terapia, ela seja absolutamente igual, né? Elas têm características absolutamente diversas, elas Uhum. têm limitações, têm as suas dificuldades, mas isso não significa que o processo terapêutico não possa acontecer, e isso não significa que o processo de aprendizagem não possa acontecer também. Então, aí a pandemia veio com todo mundo e coisas que eu meio que já tinha experimentado, a galera estava experimentando pela primeira vez, cadeira vazia, dá para fazer. E isso é uma pergunta que muita gente, como é que faz cadeira vazia no online? Do mesmo jeito que faz no presencial, né? Claro que você vai precisar um posicionamento da câmera, né? Que às vezes não vai ser a cadeira, mas no presencial também às vezes não é, né? Você vai precisar ter alguns cuidados que no presencial você também tem com relação à sensibilidade emocional da pessoa, mas o beabá é o beabá. Olha para a cadeira, faz a sensibilização, quem é que está aí, que jeito que tem, que forma que tem, que cor que tem, e conversa com ela, diz alguma coisa, troca de. O roteiro é o mesmo, né? É, a segurança profissional que você tem que ter para fazer uma cadeira vazia é a mesma, o manejo que você tem que fazer também, né? Então, assim, tem suas peculiaridades, suas divergências, vai ter que ajustar a câmera, às vezes vai pegar um objeto que não é necessariamente a cadeira, às vezes o terapeuta não vai ver tão bem, né? Não vai ver o corpo inteiro, não vai ver se o pezinho tá batendo. Então, tem sim suas limitações, mas não significa que não é possível, né? E aí eu acho que a pandemia veio mostrar, né, meio que não tem como, vamos para esse lugar aí, e aí muitas descobertas foram feitas também. Mas existia uma grande resistência aí, eu senti bem forte sobre ensinar Gestalt terapia no online e fazer Gestalt terapia no online. Eu acho que esse foi um outro marco significativo, né? Quase que de críticas mesmo, críticas bem diretas, Uhum. assim, sobre Uhum. esse fazer, Uhum. né? E olhando para frente, o que que você imagina para o seu futuro, para o futuro da Gestalt terapia? Ai, eu imagino coisas que já estão acontecendo, inclusive, que é essa Gestalt mais social, essa Hum. Gestalt mais olhando para a diversidade, essa Gestalt mais olhando para essas minorias. Por isso achei muito legal as perguntas que você me fez, inclusive, né? Sobre privilégios, sobre poder, porque são coisas muito significativas e que nem sempre a gente olhou, talvez com tanta clareza, né? A Gestalt ela é política e ponto, né? Desde PHG a gente tem questões muito sérias, né? Só a presença do Goodman já faz a Gestalt ser, né, revolucionária de alguma forma, mas eu acho que quando ela vai chegando no Brasil principalmente, né, e vai
ganhando talvez os consultórios, às vezes ela, né, vai ficando mais gestalt terapia do que necessariamente uma abordagem gestáltica. Eu acho que a gente vai se distanciando de coisas muito concretas e também coisas relacionadas à nossa cultura, né? Uhum, Porque daí a gente vai falar da realidade brasileira, né? Claro que existe uma realidade mundial, mas existe uma realidade brasileira que é muito cruel, né? Muito cruel com a uhum, comunidade LGBTQIA+, muito cruel com as questões de raça, né? Principalmente com as pessoas negras, e que é muito cruel com as mulheres também, né? Então a gente tem ali pessoas que precisam ter voz, né, que precisam serem olhadas de um jeito diferente, né? Posso incluir até os homens também, que têm seus privilégios, mas que se a gente pensar, né, numa visão afetiva, emocional, dentro do machismo, acabam sofrendo, né? Dentro dessa sociedade patriarcal, uhum, acabam sofrendo também, né? Não tanto quanto as mulheres, mas também tem seu sofrimento. Então, eu acho que olhar para essas demandas mais específicas e que envolvem questões sociais muito mais amplas, né, estruturais, muitas vezes, eu acho que é daí para frente, sabe? Eu acho que a gente já está uhum, começando com isso, a gente já está tendo estudo, já está tendo publicações, já temos módulos dentro da formação sobre essas temáticas, né? Na formação que a gente oferece, a gente já tem módulos. Então, eu acho que é daí para frente, a gente estudar cada vez mais esse tipo de demanda, incluir cada vez mais essas discussões na nossa compreensão para que não fique um olhar reducionista, né? É uhum, assim que eu vejo. Eu acho que já começou, mas tem tanta coisa ainda para ser vista, né? Explorada dentro desse universo, que eu acho que a gente vai mergulhar bastante nesse lugar. uhum. Ok, é, isso são as nossas perguntas, prontas, né, mas eu sempre quero saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você tenha vontade de compartilhar. Pensar um pouco. Acho que fico com vontade de conversar com as pessoas que talvez estejam em dúvida sobre a sua abordagem, Hum, né? Ou, ou estejam tendendo para Gestalt terapia, ou estejam em outra abordagem mais infelizes, né? Né, quando você me pergunta as grandes transformações da abordagem, né, hoje eu ensino Gestalt terapias, né? É o que eu gosto de ensinar, é o que eu gosto de fazer, inclusive, eu posso dar aula de várias outras disciplinas, mas o que eu gosto de ensinar é Gestalt terapia, né? É, e eu sinto que isso faz tanta diferença na prática, sabe? Você está muito conectado com a sua abordagem, né? Isso não uhum, significa que você não vai ler outras coisas, que você não vai estudar outras coisas, que você não vai fazer outros cursos, né? Não tem nada a ver com isso. Mas eu vejo pessoas muito, às vezes, infelizes com a psicologia e, na verdade, estão infelizes com a sua abordagem. E eu uhum, tento, às vezes, me imaginar perdida por outros caminhos por aí, né? Inclusive em outras universidades que não têm Gestalt terapia, eu me imagino, então eu acho que isso é um chamado meio que de propósito de vida, sabe, Maria Clara, de poder falar com essas pessoas que não se encontraram dentro da psicologia, muitas vezes por não uhum, terem se encontrado dentro de uma abordagem. Então, esse encontro ele é tão potente, né, tão transformador, que aí eu acho que esse é o convite, né? O convite é você estudar mais sobre a filosofia de base da Gestalt terapia, assistir cursos sobre a prática, né? Assistir materiais que tem disponíveis por aí, fazer um workshop, fazer uma terapia dentro da Gestalt terapia, né? Ah, eu sou, né, de uma abordagem X, mas eu tô sentindo que não é, talvez seja Gestalt, mas eu li alguma coisa, ainda não tenho certeza. Vai fazer terapia com Gestalt terapeuta, né? Vai experimentar como que é a prática do processo realmente acontecendo ali. Porque eu acho que isso faz muita diferença na vida de um profissional, né? Eu e a Ellen fizemos uma live esses dias e a gente falou muito sobre isso, né? Muito da competência do profissional vai ser pautada nessa abordagem. Então, não tem a ver com
somente ser um bom psicólogo, né? Existem bons psicólogos em todas as abordagens. E quanto mais conectado você está com a tua abordagem, melhor profissional você é, né? Porque daí você sabe qual caminho seguir, né? Esses dias, numa aula da formação, a Cíntia Lavrati, outra lindona também da Gestalt Terapia, produzindo um monte de coisa maravilhosa, apaixonada aquela mulher. Ela estava dando uma aula na formação e ela falou muito sobre segurança epistemológica, né? Eu falei, olha que palavra bonita que eu falo tantas vezes sobre isso e nunca surgiu essa palavra bonita. Segurança epistemológica é você saber, né, a base daquilo que te segura, né? Então, apareceu um sintoma, um monte de aluno vem, apareceu um sintoma, Larissa, apareceu um sintoma, ansiedade, como é que trabalha a ansiedade na Gestalt? Como é que trabalha? Gente, sintoma. Se você sabe como que a gente entende o sintoma epistemologicamente, a base da Gestalt terapia entende o sintoma, claro que você vai ter que estudar ansiedade, claro que você vai ter que entender o processo fisiológico, claro que você vai ter que conhecer DSM, mas se você tem essa profundidade, né, você consegue entender, pera, quais caminhos possíveis eu tenho aqui a partir disso. E aí, se esse caminho não faz menor sentido para você, que aí é quando você está numa abordagem que você não se identifica, isso fica muito sofrido, né? Porque a abordagem ela é do terapeuta, ela não é do cliente, né? Então, eu acho que é esse convite. Vai estudar mais, vai ler mais, vai fazer terapia, vai fazer workshop, para quem sabe essa conexão de fato acontecer. E se você está relutando, que nem eu relutei aí, né? Vai tentar entender o que, que é que a Gestalt está te provocando, né? Porque eu acho que na minha experiência foi muito isso. A Gestalt me provocou. Ela falou: sabe isso aí que você não sabe fazer direito? Então, isso aí é importante para o teu trabalho, e aí? E aí lascou, né? Eu que vá desenvolver essa característica que está bloqueada. Então, se às vezes você, né, que é estudante de psicologia ou que já é psicólogo formado, está aí em dúvida, está relutante, acho que o meu convite é esse, né? Estuda, lê mais, vai fazer terapia, vai fazer um workshop, talvez essa conexão possa acontecer, e aí, como dizia nosso querido Fritz, quando há encontro, né? Eu me transformo e você se transforma, não tem jeito. Uhum. Ok. Eu agradeço muitíssimo. Ficamos por aqui. Tá ótimo.